Olá, tudo bom? Que bom ter você aqui junto conosco novamente. Hoje é quinta, o dia do seu melhor podcast. E aproveita, se você está chegando agora, @Prosa Positiva no YouTube, no Spotify, para você passar a nos seguir. E para você que já nos acompanha, que bom ter a sua companhia novamente. Nós estamos aqui de volta, eu sou a Ana com a sócia Luana Cunha. Oiê! Ela tá brincando absurdamente com os brinquedinhos novos que a gente tem aqui no Estúdio de Inspiração. Ai, E aí tá ai. buscando aqui o melhor cenário para esse Ficou episódio. bom? Ficou ótimo, né? E aí, para lembrar você que está passando por aqui agora, esse é um podcast sério, porém divertido. Porque nós falamos de psicologia positiva, psicologia clínica e a neurociência com seriedade, porém de uma forma leve e extremamente prática, para a gente ter aí recursos a nosso favor. E nós estamos, para relembrar, também na 7ª temporada, segundo episódio, parte 1. É ótimo porque eu tenho o apoio dela aqui, cenográfico, então ninguém passa batido nos detalhes. E você que ainda não assistiu o início dessa 7ª temporada, o nosso primeiro episódio, aproveita e maratona, para que você entenda exatamente o que a gente está falando. A gente começou a gravar essa 7ª temporada em janeiro, falando do Janeiro Branco, de forma muito prática e tranquila, para você cuidar da sua saúde mental. E como estamos ainda gravando aqui início do ano, nada mais pertinente do que a gente falar sobre planejamento. E vamos lá, eu tenho uma coisa para falar que eu tava aqui olhando, eu fui olhar, fui futucar. Este programa irá ao ar no comecinho de fevereiro. Opa, carnaval. Exatamente. Antes de você colocar o seu Sair pra folia. Sair na folia, loucamente, para viver essas experiências incríveis que só o carnaval é capaz de proporcionar para você. Assiste esse programa, para que você possa já deixar estabelecido seus planos, metas e objetivos, porque dizem que o ano só começa depois do carnaval. Depois do carnaval. Então, já deixa tudo pronto e organizado, porque quando você voltar na quarta-feira de cinza, já não fica perdido, fica só com a ressaca. Exatamente. É o suficiente. Aliás, além da ressaca, o Misael mandou um lembretezinho aqui, hashtag, assiste o episódio que fala sobre o porquê fazer terapia, porque depois do carnaval a gente nunca sabe o que rolou no carnaval e tudo. E aí, com certeza, você não vai aparecer na terapia durante o carnaval. Ah, não, eu já tô até... Entendeu? A psicóloga de plantão já sabe que vai ser um recesso forçado. E em janeiro eu forcei meus pacientes ao recesso, né? Porque teve a primeira semana de recesso, a segunda semana de alergia, a terceira semana de viagem. Aí quando eu volto é carnaval. Quando voltar, os pacientes tiram o recesso da psicóloga porque estão no carnaval. Hashtag Salvador. Lembrando que nós temos um compromisso no carnaval, né? Vocês vão nos ver em Salvador. Acompanhe as nossas redes sociais, porque este ano o PERM estará em Salvador. Declarei mais uma para o universo. Olha aí. E aí a gente começa esse bate-papo de hoje falando... Inclusive era uma coisa até que eu me perguntava se era coisa minha mesmo ou se era importante fazer algum tipo de planejamento. O que você acha? Que era coisa sua ou que é importante? Então, primeiro que eu acho que é coisa minha mesmo, é coisa de perfil. A gente já falou disso, autoconhecimento é importante. Então é legal quando a gente reconhece isso. Eu convivo com pessoas que não tem de maneira tão forte assim, digamos assim, esse viés da organização. Olha o sorrisinho eu aqui. nem olhei para ela, eu tô falando de pessoas. Eu convivo com... Olha, eu sou a virginiana mais leonina que alguém pode conhecer. Agora ela falou grego, porque disso eu não entendo. Virgem mas, é o signo da organização, do pragmatismo. Eu até sou na minha cabeça, não no universo, entendeu? Não no físico. Não no físico. Então, sim. Pois é. Mas assim, ó, acho que é uma coisa minha e acho que é importante. Estou usando a palavra, a expressão acho, porque você daí do outro lado pode entender que para você isso não é importante. E que você consegue fazer as suas entregas, levar a sua vida, conduzir aí os seus projetos e os seus sonhos de outra maneira. Então tá, agora baixou a psicóloga aqui. Vamos. Porque tem uma resposta. Não tem um acho que seja.
é importante. Ok. Para as pessoas que têm a afinidade ou a necessidade da organização e principalmente Para quem não tem esse viés. para quem Essa não tem habilidade, essa digamos. habilidade. Por quê? Porque a gente dá um comando para o nosso cérebro. E aí a gente está falando de neurociência. Quando eu dou o comando, quando eu declaro, quando eu escrevo, né? Quando eu materializo um plano, uma meta, um objetivo, a possibilidade disso se tornar real é infinitamente maior do que se eu deixar esse plano, essa meta no nível de Mental, pensamento. né? De pensamento. Mental. Até porque o cérebro é verdade, aquela verdade ou mito. O cérebro, ele é imaginativo. Uhum. Então, ele não consegue distinguir o que é realidade do que é fantasia. Um pouco do que a gente falou no primeiro episódio, do que é o hoje, sobre o senso de realização, e o que é o futuro. Uhum. Se nós não dermos um comando assertivo para ele. E no caso do planejamento, esse comando é: tiro do mental e trago Pro material. para o material. E aí, projeto desafios, caminhos, alternativas, formas de fazer. Pode até parecer um pouco inconsistente com a fala do nosso último episódio, que diz do vivo aqui e agora. Mas, na verdade, ele é congruente quando eu penso em ferramentas para a ação. Então, a gente tem uma máquina poderosíssima que é o cérebro. E aqui tem algumas ferramentas que você pode usar para que ele seja assertivo. Eu penso que eu quero fazer um programa, um podcast. Então, anota, quero fazer um podcast. Ele vai chamar isso, eu preciso de um lugar, ele vai funcionar de tal forma. Quando você estrutura isso, não só no teu pensamento, né, mas projeta ele em algum lugar físico, o teu cérebro entende, porque você escreveu, porque você projetou essa construção, que aquilo é possível. Ele vive a experiência da concretização na imagem, na imaginação. Quando você vive isso, você se coloca em movimento para ação. Lu, então você está dizendo que eu posso só imaginar e pensar? Tô. Também, porque existem exercícios da PNL. E nós fazemos isso o tempo todo. Você dorme, às vezes, e acorda com uma ideia nova. Pensei, vai ser legal, vou fazer tal coisa. Ou então, gostaria de fazer tal coisa. Mas trazer... É o mesmo lance do emagrecer, né? Quem define como meta. Eu penso, né? Quero emagrecer. Ou preciso emagrecer. Aí tá aqui. Quero emagrecer. Isso é janeiro, hein? Quero emagrecer, preciso emagrecer, vou emagrecer. Março. Junho. Setembro. Dezembro de novo. Acabou o ano. Pronto. Tá só aqui. Quando eu trago isso pro físico. Então, quero emagrecer. Quero emagrecer quanto? Em quanto tempo? De que forma? De que forma? Que recursos eu posso usar para isso? Como que eu vou saber que eu alcancei Como um é que passo... eu meço que eu tô indo ou não de encontro àquele resultado? Pronto. E aí a gente até volta pro programa da semana passada. Inclusive, dou a sensação ali de realização para cada etapa vivida. E aí é super interessante que a cada etapa que a gente alcance, a gente realmente celebre de alguma forma. E aí saio o exercício mental, do imaginativo, para que eu possa experimentar as boas sensações que alcançar aquele objetivo vai me trazer. Para que eu viva emoções positivas, para que eu me coloque em movimento pelo amor. Mas é mais assertivo tornar isso palpável. É mais assertivo tornar isso palpável. Por quê? Cara, eu não sei agora a quantidade, né, científica, assim, não tenho dado nesse momento para fornecer. Mas imaginem a quantidade de informações, de pensamentos, de desejos que são processados
diariamente no nosso nível mental e cerebral. É muita coisa. Muito. Volume absurdo. E aí você acaba não conseguindo dar foco e energia para tudo isso, porque tem um nível de processamento de informação muito alto. Quando você pensa alguma coisa e projeta como plano, como meta, estrutura isso, o teu cérebro tem um comando de que não é só mais um pensamento, é uma atividade que você precisa colocar em ação. Porque senão tem um monte de coisa. Eu tenho um paciente que fala assim, mas eu já pensei em tudo que eu vou fazer. escreve, fala em algum lugar. A gente tem até exercício. Coloca na parede, faz um plano e coloca assim. Para que você olhe, para que você relembre, para que você reviva aquilo. Porque o teu nível de processamento no dia a dia é muito alto. E a gente já falou isso inúmeras vezes. Nosso nível de consciência é baixíssimo, né? A nossa atuação ela é 95% inconsciente. A gente vai seguindo o fluxo daquilo que a gente já programou, que a gente já previu. Se eu tenho algum desafio com relação a falar em público, é porque tem uma crença por trás disso que está estabelecida. Se eu só coloco na minha cabeça que esse ano eu quero fazer uma palestra para 1.500 pessoas, como tem uma crença de que isso não é possível, esse pensamento ele vai ficar ali junto com tantos outros. Sim. E como ele causa algum tipo de sofrimento, ou ele toca em algum ponto que é muito sensível para a gente, o cérebro ele vai desconsiderar, ele vai afastar de você no nível de consciência, porque ele não quer te expor a uma coisa que vai te trazer algum nível de ansiedade. Quando você pincela isso, estabelece os caminhos, ele entende que aquela é uma ação. E aí você tem que atuar de forma consciente. Então, esse discurso todo é para dizer, cara, escreve. Tira da mente, coloca isso em algum lugar. E penso também que é importante, e isso daí, gente, é algo que eu venho olhando já há algum tempo, para minha rotina. Como para mim realmente faz muito, muito sentido. E às vezes eu me pego em algumas atividades, sabe assim, aquelas coisas mais chatinhas que a gente tem que fazer, ou que faz parte daquele objetivo, né? Porque todo objetivo ele traz um ganho, mesmo que seja secundário. A gente olha aquilo e diz, esse vai ser meu prêmio, né? Só que a jornada, o caminho que eu preciso tomar para aquela conquista, tem alguns passos que não são tão interessantes ou tão divertidos, o que pode me levar a uma procrastinação. Então, uma outra coisa também que eu tenho olhado bastante, inclusive na prática, e que já me fez rever algumas coisas em quase 30 anos de trabalho e tudo mais, é que muitos objetivos, ao mesmo tempo, também podem não ser favoráveis ao meu sucesso. Então, às vezes a gente tem, ou então a gente acumula, né? Não, em 2023, dos 10 objetivos que eu tracei para mim, eu só consegui 2. Então, tem 8. Carrego 8 de 2023 para 2024. Bota mais 10. E aqui agora eu pego mais. Não, porque a meta são 10 no ano. Então, eu pego os 10 de 2024, já são 18. Claro que é uma brincadeira o que eu estou falando. Mas, na prática, quantos objetivos a gente realmente tem traçado que exigem energia, tempo, investimento, às vezes, financeiro. E na hora que... Por que é importante trazer do mental para o físico? Porque na hora que eu estou criando, principalmente se você é uma pessoa extremamente criativa, se criatividade for uma das suas forças do top 5, né, do seu via, sua cabeça explode de ideias. Você olha uma coisa, eu estou olhando para a criatividade de pessoa na minha frente. Precisa ter alguém como eu do seu lado? Precisa. Né? Porque o criativo vem e traz a ideia, mas ele está trazendo a ideia no contexto geral. Vamos colocar isso num planejamento. Aí é que a gente, quando começa a desdobrar e ver o que é necessário fazer, me colocar em movimento, em ação para realizar aquele objetivo, para alcançar, é que a gente vê o tamanho daquilo. Então, às vezes, um objetivo, 2, 3, eu vou falar agora tecnicamente, coisa que eu aprendi há muito, 20 anos atrás, e que é um exercício que eu mantenho até hoje, de olhar o que a gente considera, ou chama às vezes de pedras grandes, de até 3 grandes objetivos para o ano.
Ah, não, então quer dizer que minha vida toda em um ano vai girar em torno de 3 objetivos. Olha, você pode ter outros, não tem problema nenhum. Se você realmente for alguém extremamente disciplinado, focado, que vai viver só para isso, né, com certeza vai dar conta. Mas se você tem 3 bons objetivos, 2 bons objetivos, que inclusive, né, conforme você for avançando, você for conquistando, se for se colocando em movimento, vai te trazer outros resultados, o impacto e o reflexo disso nos outros aspectos da sua vida é uma consequência positiva. Mesma coisa quando a gente, lá no passado, bem no comecinho da minha carreira, tive alguns atendimentos ainda na metodologia de coaching, né? Então, a galera vinha assim com uma ânsia enorme de mudar muitas coisas. Hoje, na psicologia, a gente olha isso, tudo bem, a gente quer melhorar, sei lá, centenas de coisinhas. Mas já parou para prestar atenção no quanto você vai precisar se dedicar a mudar tantas coisas ao mesmo tempo? E se você focar em uma coisa por vez? Ana, a gente está falando no planejamento no contexto geral. Beleza. Por isso que eu falo entre de um mega objetivo a 3 bons objetivos. De repente você tem um objetivo no campo pessoal. Você quer trabalhar a sua espiritualidade, né? De alguma forma. Você tem um no campo profissional. Você vai se preparar para ser promovido. Ou então você vai se preparar para fazer uma transição de carreira. Aí você quer dar um up no seu relacionamento afetivo, amoroso. Namoro, quer casar esse ano, né? Mas não tá nem namorando. Quer casar, mas não sai de casa. Né? Faz Pois como? faz como o negócio acontecer. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente interessante e importante, porque senão o ser humano sempre quer muitas coisas. Então, você vai querer muitas coisas, eu quero muitas coisas, a gente quer muitas coisas. Mas onde que a gente vai depositar ali o nosso foco? Enquanto você estava falando, eu estava pensando numa máxima que a gente até usa com muita frequência no nosso meio de RH, enfim, ou até da psicologia, né? Aquilo que a gente dá foco cresce. Sim, Quando na PNL é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Quando a gente estabelece muitas frentes de atuação, a nossa energia ela fica dispersada. Ou seja, tudo cresce, Sim. mas tudo cresce pouco. Aí a gente não começa a ficar muito feliz, não, E né? aí a gente Porque a fica gente vê frustrado. pouca coisinha e vai acumulando frustração. Exatamente. Boa, Então, bem lembrado. Quando a gente estabelece um número menor de objetivos que façam sentido, né, com o seu propósito, com os papéis, com os papéis que você definiu como papéis importantes para esse ano, você consegue colocar mais energia. E se eu coloco mais energia em alguma coisa, ele vai crescer mais. E aí eu não disperso, né? E acho que uma dica legal, enquanto você estava falando, eu também estava pensando sobre isso, que pode fazer sentido e pode ser um jeito diferente da gente iniciar o planejamento, né, do nosso 2024 e que tem um viés de autoconhecimento, é escrever quais são os papéis que você tem, né? Que papéis a Ana e a Luana têm na vida. Então, a Luana é filha, a Luana é irmã, a Luana É um ótimo é exercício. psicóloga, é sócia, é gerente, enfim. É a Luana. É a Luana. Nesses papéis, quais deles esse ano você gostaria de dedicar mais energia? E quando eu digo dedicar mais energia, não é que você vá negligenciar os outros. Não tem nada a ver com isso. Eu posso dizer que esse ano... Você não vai se isolar do mundo em relação a isso. Esse ano eu não gostaria de colocar energia no papel de irmã, por exemplo. Tudo bem, isso tá não tudo quer, seguindo, isso não quer dizer que eu vou saudável. negligenciar. Eu vou manter a minha rotina com os meus irmãos. E tá tudo bem, mas eu quero dar foco no meu papel de filha. E aí eu posso estabelecer com mais clareza o que eu vou fazer, né? Que atividades, que ações eu me comprometo a fazer neste papel. E aí eu escrevo, eu coloco na agenda, eu me programo, eu me preparo
para que isso aconteça. Então, definir poucos objetivos não quer dizer que você não vá atuar em outras frentes, mas é dedicar o máximo da sua energia para aqueles papéis ou para aqueles poucos objetivos que você quer que cresçam, vou usar a expressão floresçam, né? Mais rápido nesse ano. A gente, não sei se no podcast a gente já compartilhou, mas eu sei que no nosso planejamento estratégico com o time, no final do ano, a gente falou sobre isso. Mais uma vez a gente ouviu de uma pessoa, e aí usou uma metáfora, e metáforas funcionam muito bem comigo. Meus pacientes sabem que normalmente as minhas explicações elas vêm através de metáfora. E aí ele disse assim, você tem um jardim lindo, cheio de rosas. E estão todas as rosas florindo. Mas tem uma que você vê que se você dedicar um pouco de energia, ela vai florescer e vai ser a flor mais incrível do seu jardim. Aquela que você nunca viu. Vai desabrochar com a melhor cor, com o melhor cheiro. O que você faz? E aí ele traz a dica, né? Você vai lá e corta as outras, faz a poda, tira as outras rosas que também são bonitas. Mas que não estão florescendo no mesmo ritmo. No mesmo ritmo, ou que não te mostram que vão florescer ou te dar a melhor cor, o maior tamanho, o melhor cheiro. São potenciais diferentes, São potenciais diferentes. Você tira para que a seiva seja destinada para aquela rosa que vai ter o seu florescimento maior. E aí, isso não está dizendo que a gente vai jogar as rosas que a gente podou fora, no lixo. Está dizendo que aquelas rosas vão virar um arranjo, né? Vão virar um buquê. Eu tenho uma experiência com esse lance das flores aí de arranjo, gente. Que eu era uma que já ia jogar as flores no lixo. Vão botar no vaso. E fica bonito. Fica lindo. Ela queria jogar as flores fora, gente. Pela misericórdia de Deus. E essa explicação dele fez muito sentido para mim. Porque em algum momento eu também pensei que podar, deixar alguns objetivos ou alguns planos num vaso em cima da minha mesa, fosse desperdiçar algo. Quando, na verdade, fazer isso era dar a possibilidade daquela planta crescer rápido, crescer de uma forma bonita. E eu ainda poderia apreciar e cuidar, né, com menos energia, de uma outra forma, daquelas flores que a gente tomou a decisão de deixar fora. Então, acho que esse é um jeito interessante da gente pensar quando a gente fala em escolher com mais clareza o menor número de objetivos, né, possíveis para esse nosso ano. Não sei mais como estamos de tempo, Misa. Eu tô tomando algumas notinhas aqui só para não esquecer. Eu tô, assim, porque aqui minha cabeça agora deu uma pipocada, mas não é nada complexo, são coisas complementares. A gente estamos falando de planejamento, início do ano. Mais uma vez, para alguns pode ser mais fácil e mais prático, para outros pode exigir um pouquinho mais de dedicação e esforço. E aí, claro, vem a questão da rotina. Porque uma coisa fui lá, tenho os meus objetivos, coloquei no papel, desdobrei, que eu achava que era simples, é um negócio gigante, e eu vou precisar me organizar em várias frentes, como você falou, pessoalmente, de horário, de energia, de dinheiro, né? Alguns objetivos precisam de algum investimento financeiro, então, às vezes, o que eu imaginava que seria para agora, eu preciso de pelo menos 6 meses para me capitalizar, e por aí vai. E aí, uma coisa muito bacana, lá no finalzinho eu quero fazer uma observação, só para dar uma juntada em tudo que a gente falou. Mas eu quero fazer uma observação. Puxando pela PNL, que também é uma das áreas que a gente atua aqui na PERMA, que é a Programação Neurolinguística, a gente tem um exercício muito bacana. Toda vez que eu quero, inclusive, tirar dúvida em relação a algo que eu preciso fazer, ou que eu preciso organizar para acontecer, eu faço. E aí você pode fazer escrevendo, para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo no YouTube, né? Você pode fazer escrevendo, ou você pode fazer, inclusive, no chão. Uma coisa mais visual, para quem tem esse quê da comunicação visual, que é o roadmap. Que nada mais é do que você desenhar um mapa para aquilo que você quer. E uma coisa muito bacana que eu aprendi com o roadmap
a gente começa ele não pelo primeiro passo. Você vai começar a desenhar a sua rota pela concretização desse objetivo. Então, você começa a desenhar ele. Vou dar um exemplo simples aqui para quem está nos ouvindo. Sou muito boa nisso, não. A Lu é melhor do que eu nisso. Eu quero viajar para a Disney com a minha família. Quero ir em outubro. Nem sei se outubro é temporada de Disney, mas estou chutando aqui. Quero ir em outubro. Então, eu começo meu roadmap escrevendo lá a data. Eu escreveria ainda mais ainda. Eu ia escrever a data que eu cheguei em casa de volta da Disney. E aí, antes de retornar para casa, onde eu estava? Na Disney. E eu coloco lá a segunda data, que seria o período que eu estou na Disney. Antes de estar na Disney, uma semana antes, eu estou fazendo o quê? O que eu preciso fazer? Eu já preciso ter as malas prontas? As malas prontas. Próximo passo, antes das malas prontas, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer tal coisa. E isso eu venho até o dia de hoje, que eu estou organizando esse planejamento. Então, se eu tenho alguma dúvida que isso é possível de realização, é passível, eu tenho os recursos, aqui eu já tenho mais ou menos um caminho, né, de quanto isso vai custar e tudo mais, eu consigo ter uma visão muito mais clara e abrangente daquilo que eu quero para mim. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu faço esse desdobramento, crio esse mapa rapidinho não, que alguns dá um pouquinho mais de trabalho, mas é necessário, para que realmente eu possa estabelecer isso como um objetivo ou não. Possa ser que, nesse momento, eu olhe essa ida para a Disney aqui agora e diga assim, não cabe em 2023. Perdão, 2024. Mas cabe para 2025. E aí, de repente, nem é outubro de 2025. Cabe, sei lá, para junho de 2025. E daí eu ajusto toda essa programação de data, essa régua cronológica. Para caber. Então, isso é uma coisa muito bacana, por isso que eu estava anotando aqui, para eu não esquecer de compartilhar como dica. Acho que eu só complementaria, que você fala de, realmente tem duas formas de fazer, né? A gente pode fazer isso no papel e a gente pode fazer no chão. Pode. Botar ali. Do chão é muito legal. Para quem é mais sinestésico, legal. Você ancora esses e eu acho que era sentimentos e emoções. Acho que era essa experiência. Boa. Seja no papel ou seja no chão, se você for fazer essa caminhada de trás para frente, né? Tá lá no futuro, no seu objetivo alcançado, e voltar para todos os marcos que te levaram até ele. Em cada marco, vivencia ou tenta imaginar como você estaria se sentindo. E direcionar isso para emoções conscientemente, né? Direcionar isso para emoções positivas. Porque essa mensagem, né, da realização, do conseguir algo, estou com a minha família, como eles estão, como meu filho vai estar quando ele botar o pé no avião. Muito bom. E se a gente e quando a gente descer na Disney, qual que é a primeira palavra que ele vai ver? Quando eu ver o Mickey, então experimentar essas emoções, mesmo que no nível mental, quando você está construindo esse mapa, também dá essa ignição, é uma gasolina para o cérebro para que ele consiga mais rápido alcançar esse objetivo. Boa, eu vi que você anotou bom. Aí. Anotei porque eu acho que a questão da experiência pode ser um input para minha ação. Então, cada vez que a gente vivencia as emoções positivas, cada vez que a gente está dando uma ordem, mais uma vez, né? Somos nós que damos a ordem para o cérebro. Senão fica só na imaginação mesmo. Nesse momento do mental, por que a gente fala de fazer no chão? Porque eu tenho o mental trabalhando com o físico, que na PNL a gente chama de ancoragem, né? Então, você pode usar post-it, você pode usar folha de rascunho, de papel, estando um lado limpo para você escrever cada marco, né? Ou seja, o que é o marco? A ação em si com uma data prevista para você colocar lá e você vai caminhando fisicamente, marco a marco, lá do futuro para o hoje, ancorando todas essas sensações, sentimentos e emoções que essa experiência vai proporcionar. Aí eu acho que fecha essa dica. Beleza. 100%. Dito isso, vamos encerrar para
começarmos o nosso próximo... Tá bom, já tem gente ali cutucando. Já, hoje a gente nem deu trabalho para ele. É verdade. Nem Mas, ó, trabalho. fica junto, porque ainda tem papo sobre planejamento e como é que você pode fazer do seu 2024 Aproveita incrível. que agora você tem uma semana para pensar nos seus objetivos, para fazer o ensaio do seu roadmap aí, de como seria essa jornada. Isso. E voltar para a segunda parte do segundo episódio da nossa 7ª temporada. Então, a gente se Show de encontra bola na próxima semana. quinta-feira. Beijo. Tchau, tchau.